Eu gostaria de pedir que a gente pudesse ter acesso, por exemplo, aos supostos boletins de ocorrência, porque se são temas tão graves como esse, que foram feitos no ano de 2000, há 22 anos atrás, nenhum órgão competente desse país apurou, investigou e puniu absolutamente ninguém. A gente está falando de algo que aconteceu há 22 anos atrás. Passaram vários governos, passaram 5 CPIs do MST. E esse tema nunca foi sequer tratado, levantado. A gente passou, inclusive, pelo próprio governo Bolsonaro. E ele nunca fez nada para apurar, para investigar, para dar uma resposta. Gente, tenha a santa paciência. Nos grupos de zap, por aí, vocês podem brincar com a inteligência de quem quiser, colocar fake news que quiser. Isso aqui é o parlamento. Aqui tem gente que presta conta para a sociedade brasileira. Isso aqui tem fiscalização. Isso aqui, em tese, deveria ser um trabalho sério. E não um jogo, um teatro feito para tentar animar a sua base bolsonarista no momento que vocês estão acuados. Bom, todo mundo viu o que aconteceu com essa CPI nos últimos dias. Vocês estão bastante acuados. Socialmente estão acuados. O inelegível está cada vez mais emparedado. Vários parlamentares estão correndo riscos seríssimos, inclusive no próprio TSE. Respondem também por outros crimes. A composição dessa CPI vem mudando. Tentaram colocar, enfiar, como se diz por aí, uma faca no pescoço do Rui Costa, que aparentemente não vem no dia de hoje. Então a impressão que eu tenho é que todos os planos que vocês tinham com essa CPI estão indo por água abaixo e agora tentam criar essa cena para ver se dão alguma resposta para a base social de vocês. Mas sem prova nenhuma, sem dado nenhum. É só fake news de zap zap, sabe aquele que a gente recebe, corrente, do fulano, do ciclano que diz, e aí fala, nossa, é um grande grupo terrorista. Materialidade, faz 22 anos, supostamente essas denúncias, nada foi feito. Então quer dizer que o Bolsonaro prevaricou, gente? O Bolsonaro que é o mesmo que tem a argumentação de vocês, que tem que criminalizar o movimento social, não moveu uma palha de nenhuma instituição brasileira para tentar ir atrás do que aconteceu? É só lorota. É só para tentar agitar a base social de sempre, mas não tem problema. Essa CPI se encaminha para o seu fim derradeiro, sem apresentar nada de útil para a sociedade brasileira, com alguns deputados com meia dúzia de processos acumulados por violência política de gênero, com alguns outros sendo expostos a partir de trabalho escravo, de invasão de terras indígenas, de envolvimento com os atos golpistas. É a cova do próprio bolsonarismo sendo cavado por si mesmo. Aquilo que vocês achavam que seria um grande coroamento, que emparedar o movimento social, vai ter uma resposta importantíssima na semana que vem, Marcha das Margaridas. Mulherada do Brasil inteira, camponesa, dizendo que sim, vai seguir em luta pela agricultura familiar, pela justiça social, estarão aqui, inclusive, junto com o próprio João Pedro Stedley, que vai fazer um excelente, não tenho a menor dúvida, depoimento aqui nessa nossa CPI, que, sem dúvida, vai ser a coroação daqueles que lutam, daqueles que defendem a reforma agrária, e, sem dúvida, vai ser a derrota definitiva daqueles que estão apostando tudo com essa CPI, mas não entregam absolutamente nada para a sociedade brasileira. Obrigada. O Zuco pode voltar para a mesa. Senhora presidente, eu gostaria de fazer uma breve intervenção, apenas para deixar registrado, inclusive juntar aos autos o que está aqui junto comigo, que é, ao contrário do que foi dito aqui, que é só denúncia vazia, não tem prova, nós temos as matérias de jornal, à época, quando os fatos aconteceram. Nós temos a ata da associação fazendo menção aos fatos. Nós temos o boletim de ocorrência da Polícia Estadual e nós temos o inquérito da Polícia Federal. Portanto, todos os pontos estão devidamente documentados. É óbvio que pior do que o cego é aquele que não quer ver. Está claro a todos os que estão participando e acompanhando essa comissão que a maneira de agir, a forma como essas arbitrariedades são praticadas, crimes são praticados, abusos são praticados, essa pressão psicológica, física, moral, financeira, sobre gente humilde, como esse casal que aqui está, vem acontecendo em todos os estados do país. Isso aqui não é um depoimento ensaiado. Isso aqui é a espontaneidade de gente simples que veio dizer a verdade. Estão aqui um casal do Distrito Federal, está aqui um casal do Distrito Federal,
Mas estiveram aqui ontem 3 pessoas da Bahia. Estiveram aqui há 2, 3 meses atrás, no início dessa CPI, um casal também do Distrito Federal. E eu tenho certeza que tantas quantas vezes nós chamarmos pessoas egressas desse movimento para contar o que eles viram, as histórias coincidem. Não há absolutamente nenhuma divergência entre as histórias que foram relatadas aqui no estado de São Paulo, no Distrito Federal, no estado da Bahia, em Goiás, enfim. Esta coincidência de fatos, coincidência de ações, coincidência de comportamento, ela não é coincidência, ela é a essência do que nós estamos investigando nessa comissão. Além disso, esta comissão, na diligência que fez ao acampamento da Frente Nacional de Luta, na fazenda invadida lá no Pontal do Paranapanema, em Rosana, identificou exatamente o que foi narrado aqui. Lonas vazias, sem ninguém dentro, locais de doutrinação ideológica, pessoas sendo doutrinadas a todo momento e crianças sendo usadas como uma espécie de escudo humano na chegada. Me lembro que nós chegamos num desses acampamentos, quem estava na primeira linha de defesa da turma de lá? Crianças uniformizadas com a bandeira do MST, naquele caso da Frente Nacional de Luta. Portanto, está tudo muito bem documentado, está tudo muito bem demonstrado aqui nessa comissão. Fica claro para todos nós.